Esse cara acabou de revelar os números que deveriam estar em todo jornal no Brasil. E ninguém tá falando sobre isso. Fica até o final porque o último dado vai te deixar sem palavras. Comparar é viver. De saída do Ministério da Fazenda, o senhor Fernando Haddad comandou a economia nacional por 3 anos completos e alguns meses, mais do que o suficiente para compararmos o seu desempenho com os números do seu antecessor, o senhor Paulo Guedes. Claro que qualquer comparação honesta deve levar em conta um fator muito importante. Guedes e Bolsonaro enfrentaram uma pandemia global, onde órgãos multilaterais, a imprensa, governos estaduais, até o STF promoveram medidas de lockdown e a consequente paralisação econômica. Era o tal do fica em casa, a economia a gente vê depois, que mergulhou o mundo em recessão, rompeu cadeias de produção e acarretou inflação e desemprego generalizados. Mesmo assim, os números brasileiros de 2019 a 2022 surpreendem. Começando pela geração de emprego formal. A economia, sob comando de Guedes e Bolsonaro, gerou mais empregos de carteira assinada do que sob Haddad e Lula, mesmo se nós incluirmos 2020, o ano da pandemia. Segundo o novo CAGED, nos 3 primeiros anos do governo petista, foram abertas 4 milhões e 200 mil vagas de emprego formal contra 4 milhões e 500 mil nos 3 últimos anos do governo anterior. Espera, o governo que a mídia chamou de governo do desemprego gerou mais emprego formal do que o governo dos trabalhadores? Se isso não te choca, assiste de novo. Na verdade, a geração de empregos no país está desacelerando e 2025 foi o pior ano de contratações desde a pandemia. Também a taxa de desemprego, medida pelo IBGE, favorece o governo Bolsonaro, que encontrou o índice em 11,6 no final de 2018 e entregou o país com 7,9, uma diferença de 3,7 pontos. O governo Lula apenas manteve essa tendência, trazendo o desemprego de 7,9 para 5,1 em dezembro de 2025, ou seja, uma diferença menor, de 2,8 pontos. Na assistência social e renda mínima, os números também contam uma história diferente da narrativa petista. Segundo Lula, foi ele que colocou o pobre no orçamento. Mas de acordo com o Banco Mundial, foi no governo Bolsonaro, com o pagamento do auxílio emergencial, que a extrema pobreza foi reduzida ao seu menor nível histórico. De 2019 a 2022, o Bolsa Família cresceu 53%, saltando de 14,1 para 21,6 milhões de lares atendidos. E o valor médio do benefício triplicou, de R$ 191 para R$ 600 reais por família. Nesses últimos anos, o governo petista reduziu o número de famílias beneficiárias, de 21,6 milhões para os atuais 18,7 milhões, uma queda de 13,4%. São quase 3 milhões de famílias a menos. Enquanto o valor do Bolsa Família aumentou mais de 214% nos anos de Bolsonaro e Guedes, sob Lula e Haddad, o benefício foi reajustado em apenas 13,9%, índice menor que a inflação. Anota isso, Lula não aumentou o Bolsa Família, ele diminuiu o poder de compra dele, tira 3 milhões de família do programa, congela o valor abaixo da inflação e ainda aparece na TV dizendo que colocou o pobre no orçamento. Isso tem nome, é ilusionismo político. Ou seja, na prática, Lula paga um valor real menor para menos gente, enquanto se gaba por conquistas do governo anterior. Durante a gestão Guedes-Bolsonaro, as estatais federais, empresas públicas controladas pela União, eram superavitárias, com uma média anual de 8,8 bilhões de reais de saldo positivo. Mas isso mudou. Lula e Haddad colocaram as empresas do governo literalmente no vermelho e amargam os maiores recordes de déficit da história, fechando 2025 com um rombo superior a 20 bilhões de reais. De 8,8 bilhões no lucro para 20 bilhões no buraco, sem pandemia, sem guerra, sem desculpa, só decisões erradas, e quem paga essa conta? Você, todo mês, no seu imposto. Outra diferença gritante entre as administrações diz respeito aos gastos públicos. Guedes e Bolsonaro reduziram despesas primárias e cortaram milhares de cargos, fazendo com que a relação dívida-PIB caísse 2,4 pontos. Haddad e Lula seguiram o caminho oposto. Sob sua gestão, em apenas 3 anos, sem guerra nem pandemia, o índice cresceu quase 6 pontos, de 72,9% para 78,7%. Ou seja, em breve o Brasil estará endividado em 80% da sua capacidade anual de produzir riqueza. É uma dívida recorde que já superou os 10 trilhões de reais e que custa mais de 1 trilhão de reais por ano só de juros. É uma pena, especialmente considerando que Haddad e Lula receberam o Brasil com um único superávit primário em 12 anos. Na época, as contas do governo fecharam no azul em mais de 50 bilhões de reais.
De lá para cá, as contas do governo estão no vermelho. 335 bilhões de reais de déficit em 3 anos. E isso, apesar de Lula e Haddad terem implementado 30 medidas para aumentar impostos, batendo todos os recordes de arrecadação. O governo petista adora se vangloriar dos números do emprego, da massa salarial e do PIB, mas esquece que a combinação de inflação, impostos e juros destroem o poder aquisitivo das pessoas, especialmente em uma sociedade como a brasileira, que nunca teve tantos devedores inadimplentes na pessoa física e na pessoa jurídica, mais 2 recordes do governo Lula. É por isso que eu digo, ao contrário de Paulo Guedes, Haddad não deixará saudades, mas pelo menos deixará muitos memes. Ele recebeu o Brasil com 50 bilhões de superávit, o único em 12 anos, e em 3 anos, sem crise, sem pandemia, transformou isso em 335 bilhões de dívida. A dívida já passa de 10 trilhões, custa 1 trilhão por ano só de juros e ainda aumentou 30 vezes o imposto. Incompetência, isso é uma escolha. E a pergunta que você precisa responder é: até quando? Comenta aqui uma palavra que define essa gestão e marca aquele amigo que ainda acha que tá tudo bem.